Alô, meus comedorzinhos de rapadura. Olha nós aqui novamente. Podcast do Eli Aguiar e a participação do Velho Mala, viu? Para quem não me conhece, eu sou Eli Aguiar, jornalista, sociólogo, e tenho o maior prazer de bater esse papo aqui com vocês. Hoje tem um convidado especial. Pense em um comedorzinho de rapadura que nasceu na Fazenda Jucás, lá nas Brenhas, e é mundialmente conhecido. Só no programa do finado Jô Soares, que Deus o tenha, ele já participou dezenas de vezes. Conhece Roma, conhece o Vaticano, conhece Israel, conhece o mundo inteiro. É ou não é, velho Mala? É sim. Agradecer a presença do professor Jeová Mendes. Obrigado, velho Mala. Olha aí, macho. Aliás, são vários livros que ele publicou, né? Eu não sei nem porque é que ele ainda não foi chamado para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Se Gilberto Gil está lá, com muito respeito, o professor Mendes também poderia ser o convidado. Mas Adão de nossos dias, os grandes mártires do cristianismo, aí, papas que enalteceram a humanidade, inclusive, esse aqui eu comprei em 2015, todo o livro dele eu vou lá e digo, rapaz, já saiu. Olha, homens e fatos que a Bíblia não registrou, vala-me Deus, os terroristas mais cruéis da história, isso aqui a gente vai falar, e os papas que envergonharam a humanidade. Tem mais coisa. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, macho velho? Obrigado, Eli. Estou à sua disposição, meu amigo. Eu estou vendo esse livro aqui e a gente reclama que hoje tem muito espírito mau, espírito de porco. Eu vou falar aqui um linguajar bem cearense para que vocês entendam que nós somos cearenses. Professor, cite aí 3 cabras, espírito mal mesmo, que a humanidade, aquele espírito de porco que a humanidade produziu. Bom, Eli, na realidade, da antiguidade, nós podemos citar, por exemplo, no século XIII depois de Cristo, Gengis Khan. Gengis Khan. Ele dominou toda a China, dominou a Mongólia, foi o maior império. Só que foram apenas 100 anos do Império Mongol, 100 anos. Né? 100 anos de sofrimento para mas os foi uma inimigos. época de muita barbaridade. Matou muita gente? Matou muita gente. E os inimigos que eram mortos em suas batalhas, ele estripava os caras e botava para secar e comia assado. Vala-me Com Deus. os guerreiros dele. Segundo eles, a comendo a carne dos inimigos, a força dos inimigos passava para eles. E o outro? O outro mais cruel da história foi o Stalin, na Rússia. Na Né? Rússia. Na Rússia, o Stalin. Diz que ele matava 60... até os familiares dele. O Jô Soares. Já vai a disputa entre o Jô Soares. Já vai o Hitler era pior do que o Stalin. Os dois são terríveis. É o Satanás e o capeta. Sei. Agora, a diferença, Jô, eu disse para o Jô, a diferença entre o Stalin e o Hitler é que o Hitler matava só os inimigos. O Stalin matava os inimigos e os amigos. Matou o cunhado. Matou a família, matou o filho, matou tudo. Matou tudo. Stalin. As mulheres, grande parte das mulheres. Ele teve mais de 100 mulheres. Mais de 100 mulheres. Ele era pegadorzão. E outra coisa, a filha de Estado, Svetlana, dizia, papai, papito, cadê fulano de tal? Depois da morte da mamãe, que a mulher dele se suicidou em 32. A mulher do Estado. Por causa de ciúmes, né? Praticou suicídio. Pois é, aí o que acontece? Cadê aquela fulano de tal? Ninguém ouve mais falar nelas. Minha filha, lamentavelmente, elas falaram demais. E o Hitler também foi uma carnificina, inclusive maltratou os judeus, né? É uma besta fera. 6 milhões e meio de judeus. 6 milhões mortos, e meio. Mas o Stalin matou mais gente. O Stalin matou 60 milhões. Só que o Stalin, é o seguinte, por exemplo, o Mao Tse Tung, quem mais matou gente na Terra foi o Mao Tse Tung. Só que o Mao Tse Tung matou 35 milhões de pessoas de fome. Entre 58 a 62. Para implantar um sistema. No programa dele, o Grande Salto, que não deu certo. Então, mais de 35 milhões de pessoas pereceram na China, vitimados exatamente pela fome. Né? Então, foram 70 milhões de chineses que morreram. Lá havia canibalismo, a pessoa comia carne de gente. Houve canibalismo na China. Em função da fome. Em função da fome, exatamente. Ele morreu em 76, depois que ele morreu em 76, a gangue dos quatro, entre os 4 estava a mulher dele, que era Jiang Qing. Os 4 foram condenados à morte. E aí, em 91, ela suicidou-se. Antes de ser executada, ela suicidou-se. A Jiang Qing, que foi a última mulher do Mao Tse Tung, que também teve muitas mulheres. Agora, o Holocausto foi uma coisa terrível, né? O Holocausto foi terrível, né? Porque é um povo desarmado, exatamente, que foi perseguido. E a intenção de Adolfo Hitler era aniquilar da face da terra todos os judeus.
Exatamente, o problema exatamente, em decorrência do Holocausto nazista, meu amigo Eli, foi que as nações, os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França, essas grandes nações se mobilizaram para criar a nação de Israel, o Estado de Israel. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Exatamente. Mas teve um russo também que era cabra ruim, que era o Ivan IV Terrível. Esse foi o precursor Esse era... de toda a maldade, né? Ele foi o precursor. O filho dele matou com uma bastonada. Deu uma bastonada na cabeça do filho dele, o filho dele morreu instantaneamente. Matou o filho. Matou o próprio filho. E tudo isso a gente encontra nesse livro. Está aqui nesse livro, Os Terroristas, mas com o da história de Sargão II a Osama Bin Laden. Estou preparando agora a minha... Mas Osama Bin Laden, ele era fichinha comparado com Adolfo Hitler, com Ivan o Terrível, com... Como é a questão de terrorismo, não se pode comparar o Osama Bin Laden com o Hitler, com o Stalin, com o Mao Tse-tung, né? Porque isso aí mataram muita gente, né? O Osama Bin Laden foi um terrorista que praticamente reinou 20 anos só. E foi colocado pelos Estados Unidos lá no Afeganistão para afugentar o soviético, quando o soviético ocupar o Afeganistão, entre 79... A humanidade, ela produziu muita gente ruim. Herodes também, Herodes o Grande. Herodes foi outro. Foi responsável pela matança dos inocentes de Belém. De Belém. Que era Herodes, mais 21 filhos, todos com o nome de Herodes. Ele teve 21 filhos? 21 filhos e 27 esposas. Né? O bicho era um galo, né? E outra coisa, agora quem matou os inocentes foi Herodes o Grande, que morreu quando Jesus tinha mais ou menos um ano e pouco. Ele teve um câncer no estômago, morreu realmente podre, apodreceu. Como foi aquela história que o São José e Maria iam fugindo com o menino Jesus no jumentinho e eles conseguiram se salvar porque falaram a verdade? Olha, José saiu de Belém fugindo com medo de Herodes, que Herodes havia determinado que todos os meninos de 2 anos para baixo tinham que ser mortos. 2 anos para baixo. Exatamente. Então o que ele fez? Ele pegou o jumentinho com Maria, saiu com a criança, né, no colo de Maria, e eles saíram de Belém, atravessaram o deserto da Idomeia, que é cerca de 180 quilômetros, um deserto muito grande. Quando chegaram eles iam para o Egito, quando chegaram próximo ao Egito, num lugar chamado Riconolura, que tem até o rio do Egito, que separa a fronteira de Egito com Israel, ele, muito preocupado, já estafado, cansado com a mulher, a criança, aí ele disse, e Herodes havia dado ordem para cercar as fronteiras. Então podia matar. Passou criança para matar. Para matar. Então ele, o que ele disse? Ele disse para Maria: Maria, eu estou tão preocupado com essa criança. São José falou. Foi. O que é que nós vamos dizer caso sejamos encontrados por esses sicários, por esses patifes de Herodes? Que vamos dizer o quê? Aí do meio dos paninhos o bichinho disse: a verdade. A verdade. A verdade. O menino Jesus. Aí eu sou a Jeová, Jesus, mesmo com essa vozinha nordestina, mesmo com essa vozinha nordestina, o Josué brinca comigo. A verdade. Aí chega na cancela, aí alguns soldados se aproximaram e perguntou para José: o que é que você leva aí? O que é que essa mulher leva aí? Aí José disse: um menino. Um menino? Brincadeira, passa. Falou a verdade. Falou a verdade. Quer dizer, conseguiu se salvar através da verdade. Exatamente. Através da verdade. Aí de lá eles foram para Mataré, que é um povoadozinho que fica perto do canal de Suez, ali, Mataré, no Egito. E lá José morou mais ou menos 2 anos, depois voltou para Nazaré, e aí o menino cresceu, e aí está a história de Jesus, né? Agora tem uma história do rei Davi, não é? Rei Davi. Rei Davi. Matou o gigante. Foi. Golias. Golias de Gate. Matou Golias. E tem uma história aí, que até o velho Mala vai fazer uma pergunta, diz que o Davi, ele era capador de gente, ele capava os cabos, é verdade? É porque o rei Saul, ele... O velho Mala. Era isso mesmo, macho velho. Eu queria saber realmente se o rei Davi era capador, o bicho era capador de baixo, é verdade? É verdade, velho Mala. Na verdade, o Davi queria casar com a filha exatamente do rei Saul. E o rei Saul tinha inveja de Davi, porque Davi era valentão, realmente. Era valente. Valente, e todas as batalhas Davi ganhava, era muito impetuoso na batalha. Então ele tinha inveja de Davi. E ele tinha vontade, exatamente, velho Mala, de se ver livre de Davi. Aí ele vai pedir a filha dele em casamento, aí ele disse: eu dou, mas se você trouxer sem prepúcio dos filisteus.
Era aqui no Ceará que... Prepúcio era os ovos, era? Era Os ovos genitais do cara, né? Os ovos. É, exatamente, os ovos genitais. O que aconteceu? Aqui Olha, no Ceará a gente chama de, professor, os pissuídos. é os pissuídos. Então o rei disse pro Davi, rapaz, você vá lá Aí traga 100. e traga 100 pissuídos. Aí, Como se foi que ele trouxer, conseguiu aí, trazer? olha, você ia entrar no acampamento, entrar no arraial dos filisteus. Dos filisteus. Aqueles caras valentões, né? Guerreiro mesmo, de grande bravura. E matar 100 indivíduos dos filisteus, cortar os prepúcios e trazê-los para o rei Saul era uma missão muito difícil. E ele fez isso. Ele disse, ele vai, mas ele não volta. Ele subestimou, né? Ele vai morrer lá. Davi foi lá... E não casa com minha filha. e Davi foi lá e matou 200. Matou 200. Matou o dobro. Aí cortou os prepúcios e trouxe dentro de um odre. Não, os ovos, professor. Exatamente. Que é Os testículos, pissuídos. Né? Que é os testículos. Dentro Como foi de que ele trouxe essa ruma de dentro do saco de pissuído? couro. Ele vinha com os Dentro do amigos dele. saco. Né? Aí quando ele mostrou para o rei, aqui, Jogou, tá aqui, rei, tá aqui o que o senhor pediu. Agora me dê sua filha em casamento. O rei, tira essa porcaria daqui, tira isso aqui, essa porcaria daqui. mas ele deu a filha? Deu a filha, foi obrigado Como é a dar. que não dá com uma ruma de ovo na Ora, mão? o rei disse, rapaz, se eu não der, quem vai ser capaz sou eu. Exatamente. Olha, você está assistindo o podcast do Eli Aguiar e do Velho Mala e nós estamos conversando com o professor e historiador Jeová Mendes, de Adão aos nossos dias, curiosidades da Bíblia e da história. Professor, o homem criou, Jesus criou o homem depois, parece que só teve dor de cabeça. Agora, como é que esse mundo ficou povoado se fez Adão e Eva e Abel e Caim, ou teve mais gente? Segundo a história judaica, segundo a tradição judaica, Adão e Eva tiveram 60 filhos. Porque segundo, 60? 60 filhos. 60? 27 mulheres. Igual o Velho Mala? É. O Velho Mala é cheio de menino. 33 mulheres, 27 homens. Então é o seguinte, o que aconteceu? 27... Homens e 33 mulheres, né? Só de Adão e Eva. É. Eles Porque- tiveram 80 filhos, o casal. Não, 60 filhos. 60. filhos. Vala-me, nossa. Professor, o Adão, ele tomava o quê? Era catuaba, pó de guaraná, um azulzinho de 40. Que diabo de tanto menino é esse? Pois é, velho mala. É o seguinte, na época, é o seguinte, não existia, claro, não existia nesses componentes. Nem tinha químicos. televisão. Não tinha nada, não. Agora, a tradição judaica diz que, na realidade, todos os partos de Eva, todos os partos eram filhos gemelares, um homem e menino, um homem e menina. Casava irmão com irmão. Exatamente. No caso, naquele tempo não tinha casamento, porque o casamento foi criado... Pela igreja, não? Foi criado antes... O Roma. casamento foi criado por Hammurabi, em 2000 a.C., né? 2000 antes de Cristo. É. Casamento. Casamento, Hammurabi. Depois veio para Roma. Roma já foi em 510 depois de Cristo. Que Roma criou o casamento. Foi, na época do jurista Modestino, de Paulo Emílio Modestino, de Ulpiano, Paulo Posse, que eram os grandes juristas da antiguidade. Aí eles criaram o Roma antiga. casamento. Que são os pais do direito mundial. Certo. Exatamente. Agora, antes disso, o Hammurabi já permitiu o casamento, por exemplo, até o Hammurabi era permitido o casamento de homem com homem, né, irmão com irmão, aquela coisa toda. Então, na época, aí quando veio a lei de Moisés, quando Moisés saiu do Egito trazendo o povo da escravidão para a terra de Canaã, isso foi em 1350 a.C., então Moisés seguiu as diretrizes de Hammurabi, proibiu o casamento de irmãos com irmãos. Ah, foi proibido por Moisés. Por Moisés. Que proibiu o casamento de E irmão, lá, mas antes existia. Depois veio o cristianismo e continuou obedecendo exatamente os estatutos de Moisés, a lei mosaica, né? Agora tem uma história aí que tem em um dos seus livros, que é com relação ao primeiro homicídio que aconteceu na face da Terra e que a humanidade tomou conhecimento através da Bíblia. Foi Caim que matou Abel. Foi. Aí dizem que foi por inveja. Mas existe outro livro que já conta outra história, outra religião. Diz o quê? Que foi por quê? Não, por causa, não foi por questão de... A inveja é o seguinte, porque quando Adão e Eva tiveram muitos filhos, então era Caim, Abel, Selimate, Lebuda, são muitas filhas. Então, Adão e Eva propuseram a Caim viver com a sua irmã mais velha, que exatamente era Lilith. Lilith, a irmã mais velha de Adão e Eva. Certo. E propôs que Abel Caim casasse com Selimate. Sei.
Fizesse um cruzamento. Você vai né? casar com ela. E esse aqui, você com fulano e tal. Aí eles não Aí aceitaram. não aceitaram, aí ficou com raiva, troca de mulheres. Né? Ih. Então, nessa brincadeira, Ele ficou matou. com raiva e matou o irmão. Aí Mas ele foi mat- mais envolvendo a questão da ciumeira, questão de E pode ter divergências sido por também divisão de mulheres. inveja em função do irmão pegar que ele gostava, né? E outra coisa, o irmão adorava um Deus único. E Caim era um cara meio rústico, era agricultor e ferreiro, e ele adorava o céu, as estrelas, era um cara pagão. Enquanto o outro adorava um Deus único, Sei. adorava o El Elyon, que era o primeiro nome dado a Deus na antiguidade. Rapaz, quer dizer que naquele foi 60 filhos. 60 filhos. Então é o seguinte, o que aconteceu? 60 Os filhos de Caim, Caim teve muitos filhos também, e aí os irmãos se multiplicaram, que era irmão com irmãs, aquela coisa toda. Então, a Bíblia registra que os primeiros, depois da morte de Abel, Deus mandou 7. Sei. E 7 gerou Enos, e a Bíblia diz que a partir de Enos, o nome do Senhor passou a ser invocado. Deus passou a ser invocado a partir de Enos, que era filho de Adão. Agora, tem certas coisas que a gente fica pensando, naquele tempo, tem em um dos seus livros, de uma rainha que trocou o marido por um cavalo, vala-me Deus. Foi a rainha Semiramis da Babilônia. Semiramis da Babilônia. Que era chamada de Samuramate. Lembrando que os babilônios, o povo os guerreiros da Babilônia, eles escravizaram os judeus, não foi? Eles ficaram de 70 anos em poder, exatamente. A Babilônia dominou os judeus por cerca de 70 anos. Rapaz, esse povo já enfrentou muitas dificuldades. Exatamente. Aí o Império Persa, na época de Ciro e de Dário, derrubaram o Império Babilônico, então os judeus passaram para o jugo dos persas, porque foram 430 anos no Egito, 117 anos em poder da Assíria, na época de Senaqueribe, 70 anos em poder dos babilônios, 205 anos em poder dos medos persas, 268 anos em poder dos macedônios, 525 anos em poder dos romanos, 815 anos em poder do mundo árabe. Os judeus. Exatamente. Sendo oprimidos. Exatamente. 466 anos em poder dos turcos e 28 anos em poder da Inglaterra, até 1948, quando foi criado o Estado de Israel. No total Não, foram... e ainda teve, assim, a ação de Hitler sobre os judeus, né? mas do Holocausto. foi depois da... Né? Então, é o seguinte, o que aconteceu? E a opressão e o massacre dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, no total, foram 2.977 anos que os judeus ficaram fora de sua terra. Foi a maior diáspora da humanidade, foi exatamente contra o povo de Israel. Foram 2.977 anos que os judeus foram proibidos de morar em sua terra. Eles voltaram em 47 com a divisão da Palestina e em 48 a criação do Estado de Israel. Sabe o que é que eu acho? Apesar de todo o sofrimento do povo judeu, eu acho que é um povo abençoado por Deus. Eu acho que Deus diz, olha, esse povo não será exterminado nunca. Porque é um povo odiado, né? Teve a Guerra dos 6 Dias, que eles venceram. Né? Várias nações se juntaram para destruir Israel e não conseguiram. O coronel Gamal Abdel Nasser, que era o chefe da Liga do Egito, de todos os países árabes ali, ele comandava toda aquela Liga de Países Árabes, fizeram uma reunião à noite, já estava dividindo as mulheres de Israel. Olha, vai pegar, pelo cálculo aqui, você vai pegar 7 mulheres. E recentemente teve esse ataque covarde do Hamas. Exatamente. Né, no acampamento, que matou crianças, mulheres grávidas, mas... Voltemos àquela primeira pergunta que eu lhe fiz, professor, sobre a rainha que trocou o marido pelo cavalo. Exatamente. A rainha Semiramis, conhecida na Babilônia como Samuramate. Ela tinha um cavalo por nome Sarim. Cavalo de raça manga larga. Exatamente. Tinha lá um domador, né? Fez uma cocheira muito luxuosa para o cavalo. E fez uma cama embaixo, exatamente lá, para deitar se o cavalo pegar ela lá. Ela mantinha relações com o cavalo. Com o cavalo, exatamente. A altura do órgão genital do cavalo. Olha aí, velho. Ela mandou matar o marido, que era Adad-Nirari, para ficar com o cavalo, da rainha da Babilônia. Rainha da Babilônia. É Samuramate. Em que ano foi isso? Isso 850 a.C. Muita barbaridade. Ainda hoje tem. Depois, o filho dela, que foi exatamente Adad-Nirari, o filho dela, ela era bem de idade, houve um golpe palaciano, ela foi assassinada pelo próprio filho. O filho tomou o poder e matou a própria mãe. Quem com ferro fere, né? Com ferro será ferido. E outra coisa, quem planta vento, colhe tempestade. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque naquela região... E faça o bem sem olhar a quem. Exatamente. E se fizer o mal a alguma pessoa, ele vem... Para quem fez aquele mal, ele vem de forma dobrada. Porque nós escolhemos o que nós plantamos. É verdade. Nós escolhemos o que plantamos. Agora falemos um pouquinho aqui sobre
os 30 papas, depois nós vamos falar aqui sobre os papas que enalteceram Exatamente. a humanidade, né? Inclusive teve um papa, eu vi um papa bem de pertinho assim, né? João Paulo II, que Deus dê de Eu estava lá no graça, Castelão naquele dia. o povo te ama, mas eu vi foi pertinho assim. Eu vi lá no Castelão, vi de longe. Lá no Mas os papas que envergonharam a humanidade, o Cabo Fela, mandar um abraço para o Cabo Fela, que é o meu amigo Tadeu Júnior. E quem está aqui conosco é o Fábio Souza, radialista, um vozeirão danado. Eu não sei como é que esse rapaz não está em uma rádio, pelo menos no mínimo gravando vinhetas ou para uma televisão. Aí esse cara manda buscar a gente de fora e o cara tem um potencial de voz fora de série. Ô, Véi Mala, Opa! vamos falar aqui sobre os papas. Pergunte a ele aí sobre os papas, que no livro, os 30 papas que envergonharam a humanidade, dos porões sombrios do Vaticano. Olha aí, mano. Pois não, Véi Mala? Professor Jeová, Pois não, Véi Mala? é verdade que tinha um papa que papava uma ruma de menina, é verdade? Bom, na história tivemos o Papa, o Papa João XII, João XI. João XII foi o mais depravado de todos, né? João XII. Ele fazia o quê, professor? Ele morreu em 965 depois de Cristo. Era um papa naquela época, os papas eram eleitos não pelas suas virtudes teologais ou espirituais, mas era geralmente colocado no poder, no trono de São Pedro, pela quantidade de dinheiro que dispunha. Eram famílias ilustres na Europa que disputavam entre si o poder papal. Então a pessoa não tinha vocação espiritual, tinha vocação política, estava ali a serviço exatamente de poderosos, né, que estava a serviço exatamente de pessoas de muito dinheiro. Então esse Papa, João XI, está aqui no meu livro, ele morreu no ato de adultério, né? Ele estava com a mulher de um conde, na cama com a mulher, o cara chegou e os dois foram traspassados por uma lança. Papa? João XII. João XII. Exatamente. Então era um papa que não obedeceu os ensinamentos. Tivemos muitos deles que foram depravados. Agora, teve um também muito depravado, que foi o Papa Alexandre VI. Ele morreu envenenado em 1503, no Vaticano. Ele fez envenenado. Envenenado. Ele era muito depravado. Deixou muitos filhos, deixou mais de 36 filhos. Deixou 36 filhos. Dentre eles, César Borgia, César Borgia, e a Lucrécia Borgia, que era filha dele, a Lucrécia. A Lucrécia chegou a ocupar cargos importantes. Então, naquela época, ele casou a filha. Na Europa. Ele fez vários casamentos políticos, chamado casamento de conchavos, né? Quer dizer, difamou a própria filha. E ele morreu no banquete no Vaticano, envenenado pelos próprios cardeais, o banquete. Os cardeais? É porque tomou muitas propriedades dos cardeais, e os cardeais envenenaram ele exatamente no banquete. Agora, teve um papa que eu vi em um dos seus livros, que foi uma papisa. É uma papisa, a única papisa. E deu à luz uma procissão. Numa procissão. Exatamente. Né? Ela estava gestante e achavam que era um papa gordo, barrigudinho, mas era uma mulher, uma papisa. A indumentária cobria, né, a barriga dela. Aí numa procissão... E como foi que ela conseguiu ser papa? Ela tinha um cabelinho curto, alguém pensava que era um rapazinho, né? Sei. Aí nem seio tinha, e o Papa Leão IV estava com 90 e poucos anos, já muito doente, com reumatismo, com dores, e ela falava várias línguas. Então ela foi contratada para dar aula de língua para os cardeais. Sei. Enganou todo mundo, né? Pensava que era um rapaz. É tanto que assumiu o papado com o nome de João VIII. Na verdade, não era um João, era uma Joana. Era uma Joana. Joana de Langlois. Aí houve uma procissão. Na procissão ela deu à luz ali. Entrou em trabalho de parto. Exatamente. Aí todo mundo se apavorou. Meu Deus, o Papa é uma mulher. E aí, que ano foi isso? Isso, 857 depois de Cristo. Depois de Cristo. Foi. Falemos agora dos grandes papas, não é? Porque assim, na realidade, às vezes você fica estarrecido, mas o ser humano ele é capaz de tudo, né? Exatamente. E gente boa e gente ruim tem em todos os segmentos da sociedade, concorda? Todo canto. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom e tem um lado ruim. A humanidade Qualquer é isso. religião tem os bons e os maus. Tem os ruins, né? Tem aqueles que enricam às custas dos fiéis, não é? Exatamente. Papas que enalteceram a humanidade, de Pedro a Francisco. Pedro foi o primeiro considerado. Nessa relação aí, são 34 papas que foram martirizados, quer dizer, martirizados, né, durante as perseguições do primeiro século do cristianismo. Né? Agora, para mim, uma pergunta foi feita para mim numa entrevista lá na Globo, era quem era o maior papa da história. Eu disse para ele... Eu ia lhe perguntar isso, mas você já adiantou aí. E, na verdade,
para mim, o maior papa da história chama-se João XXIII, Ângelo Roncalli. Por quê? Morreu em 63, não foi? Foi em 63. Morreu em Todo mundo 63. com séria idade avançada, mas ele salvou a humanidade na Terceira Guerra Mundial. Durante a crise dos mísseis, que foi aquele conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, por questão de Cuba, porque Cuba havia colocado mísseis na Bahia, em Cuba, né, apontando para os Estados Unidos, aí na Ilha Caribenha. Na chamada Cortina de Ferro, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, juntamente através do presidente John Kennedy, através do primeiro-ministro da União Soviética, Nikita Khrushchev, né, ficou naquela tensão, o mundo rezando, o mundo pedindo clemência para que não houvesse um terceiro conflito mundial. E aí, no dia 28 de julho de 1962, finalmente chegou um acordo entre Kennedy e Khrushchev. Os Estados Unidos não comprometeram a não invadir Cuba e a União Soviética tiraram, então, os mísseis de Cuba. Então, ali nós tivemos à beira de uma terceira guerra mundial, entre os dias 7 de outubro a 28 de outubro. O mundo ficou exatamente numa grande tensão, porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética, os mísseis estavam, as bombas nucleares e todo o poder de fogo estava mobilizado para começar um conflito mundial. E João Paulo II? Foi um grande papa. E agora teve um período muito curto, né? Foi. Não, mas foram 27 anos. 27 anos, 27 anos. E 27 anos, porque, na realidade, ele foi o segundo maior pontificado da história. Depois de Pio IX, que reinou 32 então anos. Foi o que durou mais. Foi João Paulo II. E o que durou menos, quem foi? Foi o Papa Albino Luciani, o Papa Sorriso, que governou apenas 30 dias e morreu envenenado pela Cúria Romana, envenenado pela máfia italiana, porque ele estava investigando algumas corrupções lá no Banco do Vaticano, Sei. que é o chamado Instituto de Obra Religiosa, juntamente com Ambrosiano, e aí ele foi advertido pelo cardeal Villede que não deveria aprofundar essas investigações, porque ele corria risco de ser morto, e exatamente ele foi morto por consequência disso. Rapaz, o homem é um livro, não é não? Rapaz, e agora... olha, isso aqui eu estava lendo, está aqui o marcador. Estava lendo, exatamente. Né? Maravilha. Os grandes mártires do cristianismo. Estevão Luther King. Né? O Luther King foi assassinado, né? Foi. Ele foi o primeiro negro a receber o Prêmio Nobel da Paz, exatamente em 64, mas a elite americana, principalmente a Ku Klux Klan, que odiava ele, odiava os negros, matava os negros, enforcava os negros, ele foi advertido, mas, lamentavelmente, fazia aquelas manifestações lá nos Estados Unidos, pedindo a favor dos pobres, e contra a fome, a opressão, aquela coisa toda, e no dia... O mundo o mundo sofrendo uma transformação muito grande. No dia 4 de outubro, no dia 4 de abril de 68, ele foi morto exatamente por um atirador que morreu agora recente, com 86 anos. Quem atirou nele morreu James Early. Era um cara da Ku Klux Klan, mas ele assassinou ele com um tiro lá no hotel lá no Tennessee. João Batista também foi outro mártir, né? João Batista que eu me refiro é São João Batista. Que foi o batizador de Jesus. Que foi morto por ordem de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas vivia com Herodíades, que era sua sobrinha, que era casado com o irmão dele, por parte de pai. Sei. Então, João Batista sempre chegava lá em frente ao palácio e gritava: Herodes, Herodes, porque vives com a mulher do teu irmão, isso não é permitido, tu vais queimar no inferno, Herodes. Aquilo irritou Herodíades. E no aniversário do rei, ele estava bêbado, a filha de Herodíades, que era Salomé, dançou muito bem, e aí o rei estava lá, meio chumbado, e disse: menina, danças muito, pede-me isso o que quiseres, e dar-te até metade do meu reino. A menina correu, foi avisar para Herodíades: pede a cabeça de João Batista. Mas por que ela pediu? Hein? Ela pediu a cabeça dele por quê? Porque João Batista incomodava demais a vida dela. A vida dela com o rei, né? Com o rei. Com raiva, porque ele criticava o comportamento dela, né? Ô, velho Mala, você disse que ia fazer uma pergunta a respeito daquele negócio da jumentinha, como era? Rapaz, eu queria saber, professor, que naquela época os jumentinhos, eles eram meio deixados de lado, tinham certas coisas no jumento que o pessoal não gostava muito, e queria saber da história de Balaão, da jumentinha, do Balaão. Bom, velho Mala, na verdade, o Balaão era um profeta falso, vivia na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Era profeta falso. Naquele tempo já tinha os falsos profetas como tem hoje, mas né? ele, em 1350, olha aí, macho, foi o primeiro a anunciar que viria o Messias. Agora ele se vendeu por dinheiro ao rei Balaque, o rei dos Amalequitas, né? Vendeu-se ao rei Balaque, e aí o rei, o que é que foi que o rei fez? O rei, ele ia fugindo, Deus disse assim: não faça isso com o meu povo, não traia o meu povo. Ele pegou a jumentinha dele e saiu. A jumenta. A Zefinha. Aí ela pegou a Zefinha e saiu
e lá no caminho, ele ia passar num local muito estreito. Sei. Aí o anjo estava com a espada lá, o anjo estava esperando o balão. Só que ele não viu o anjo, a jumenta viu. A jumenta A viu. jumenta viu e não queria passar no estreito, começou a empinar. A jumentinha cismou logo, ali tem coisa Aí errada. começou a bater na jumenta, bater na jumenta, bater na jumenta, a jumenta falou: "Por que tu me bates? Por que tu me bates? Há tantos anos eu te sirvo e tu me pagas com ingratidão." Aí bateu na jumenta, bateu. "Eu podia matar você, sua jumenta safada." Aí ele abriu os olhos e viu o anjo lá com a espada, ia matar o balão. E a jumentinha foi que salvou. A jumenta foi que salvou a situação. E a história do jumento, a jumentinha também foi quem salvou Jesus. Exatamente. E falar nisso, professor, se talvez o senhor saiba, a população de jumentos e jumentas no Nordeste tem diminuído Tem decrescido muito. e demais. A China Inclusive, tem interesse em comprar os Não, jumentos. mas o maior abate de jumentos é na Bahia. Bahia. E enviado para a China, a carne. Então, há uma preocupação, já houve, inclusive, movimentos de entidades protetoras dos animais para proibir o abate de jumentos. Na verdade, Aqui no Ceará tem até uma fazenda, em Santa Quitéria, né, que os jumentos que são apreendidos nas rodovias, nas estradas, são levados essa fazenda lá. para essa fazenda lá. E dizem até... Para poupá-los, né? Para poupá-los, mas dizem que não há alimento suficiente para eles e muitos morrem De fome. de fome. Meu Deus. Eu fico dando até a dica aqui para que algum parlamentar, quando eu estive na Assembleia, eu falei muito em defesa da causa animal, entendeu? E nós temos até um deputado aqui que ele consegue ser reeleito sempre defendendo a causa animal, principalmente cães e gatos. Mas aí a gente já faz um apelo para ele ver essa condição lá dessa fazenda lá em Santa Quitéria para ver como é que esses animais estão sendo tratados. Mas, na realidade, existe matador de jumento no Brasil e a carne é enviada para a China. A China come tudo. Onde barato, eles come rato, come tudo. Mas você sabe por que eles comem tudo? Porque na época da fome, eles, para escapar, tinham que comer tudo. A China passou muita fome. A China passou muita fome na história. Né? É. A China tem... Só quem passou da China agora foi a Índia. A Índia está com... A população é maior do que a da China. E os grandes líderes não têm interesse no crescimento populacional porque vai faltar uma maneira de sustentar essa população. Né? Nós estamos vendo aí a invasão da Ucrânia. Da Ucrânia. Né? Pelo Putin. Pelo Putin. E a mídia praticamente não fala nada. Não. Ela só vira o foco mais para o conflito de Israel com os terroristas. Lamentavelmente, determinados segmentos da nossa política não vê o negócio da Rússia, vê só o negócio da faixa de Gaza. Né? Da faixa de Gaza. Né? Que, na realidade, ali é um programa praticamente sem solução. O senhor conhece bem aquilo ali, não conheço? Já esteve lá várias vezes. O problema ali é o seguinte, existe, na realidade, o interesse... Porque o mundo árabe todo é inimigo de Israel. Todos eles lutam para o fim de Israel. Todo mundo muçulmano, que são 55 países que professam a religião do profeta Maomé, eles querem o fim de Israel. Israel está sozinho ali. Sozinho. Todos são, por unanimidade, todos são favoráveis à destruição de Israel. Mas Israel tem conseguido sobreviver e muito. É uma potência militar, né? Uma potência nuclear, né? O melhor exército do mundo, o melhor serviço de informação do mundo. Então é muito difícil você derrotar Israel. A Força Aérea de Israel, uma parte dos aviões são invisíveis. Ele tem um domo de ferro no espaço. Os mísseis que vêm para atingir Israel são todos destruídos no espaço. Chamado domo de ferro. E tem também 2 bases militares nucleares, que é Dimona, que fica no sul do Mar Morto, onde ficava a antiga cidade de Sodoma e Gomorra, e no deserto do Negueva, que fica o Machon 2, que é o segundo... E tudo começou com 2 irmãos. Exatamente. Começou exatamente com Ismael e com Isaac. Filho de Abraão, de Sara e da serva, né? Da serva, que é Agar. Agar é a mãe de Ismael. Que é a mãe exatamente de todos os árabes. E Isaac é o pai de todos os Mas Deus fez uma promessa aos 2. Foi. Mas Deus disse que as promessas para Ismael seriam promessas materiais, que eles seriam abençoados. E ele mandou ele, juntamente com a escrava, para o deserto de Midian, que naquele tempo ninguém chamava Arábia Saudita. Era chamado Tendas de Quedar. Não existia Arábia. Então mandou para o deserto. Mas já existiam os persas.
Os persas? Sim, já não, existia. na época não existia mais não. Não existia, Os persas, isso foi 2000 a.C. Ah, certo. Os persas vieram a existir por volta de 700 a.C. na época. Antes de Cristo. Exatamente. Sim, aí o Ismael... Ismael foi, e lá gerou 12 príncipes. Por exemplo, aqueles 7 Emirados Árabes ali, dos Emirados Árabes, aqueles príncipes ali, aqueles principados, todos são descendentes de Ismael, filho de Abraão. E Israel? Israel é o povo judeu. É o povo judeu. O povo judeu no mundo todo descende de Isaac, filho de Abraão, com a matriarca Sara. Com a esposa. Com a esposa. A velhinha, já estava velhinha. Ela estava velhinha. Ele quando teve exatamente Isaac. Porque ela não podia ter filho e Deus permitiu que... que Abraão tivesse um caso com Agar, e o filho que nascesse de Agar seria o filho exatamente da matriarca Sara. Só que o anjo visitou, os anjos visitaram então Abraão e Sara, disseram, dentro de um ano ela vai ter um filho. Aí achou graça, essa brincadeira, uma velha dessa, um velho... E realmente nasceu Isaac quando Ismael já tinha 15 anos. Mas eles chegaram a conviver, quando crianças, chegaram a conviver juntos os dois. Depois foi que um depois deles foi expulso. porque quando Ismael tinha 15 anos, começou a beliscar o menino, ficar beliscando o menino, lá no aniversário. Né? O menino estava sendo desmamado. Aí o que aconteceu ali? A Sara viu o filho da escrava beliscando o menino e pediu a Abraão que expulsasse a escrava com o menino. E mandou esse menino para o deserto da Arábia Saudita, as tendas de Quedar. Foi exatamente lá que lá os árabes se multiplicaram. Eles nunca viveram na Palestina. Os árabes só chegaram na Palestina, ou na terra de Israel, em 638 depois de Cristo. A Palestina era uma regiãozinha pequena. Pequena. Mas teve um... Que era chamada Terra de Israel. Não era Terra de Ismael. Não era Terra de Ismael, era Terra de Israel. Porque Israel era Jacó. Porque Jacó mudou o nome para Israel, que significa... Então os judeus já viviam lá há muito tempo, lá, primeiro do que... Não, os judeus foram dispersos em 70 depois de Cristo. Eles foram expulsos depois da destruição do Templo de Jerusalém. Então os romanos dispersaram os judeus, eles foram dispersos, eles foram obrigados a sair de sua terra. Anos depois, eles tentaram voltar, e o imperador Adriano, que não gostava dos judeus, ele batizou aquela região onde fica o Estado de Israel de província Síria-Palestina. Não tinha nada a ver, porque a Palestina era uma pequena porção de terra. Então essa região palestina foi determinada por uma ordem do imperador Adriano de Roma. Exatamente. Porque ele, para fazer raiva aos judeus. Para fazer raiva aos judeus. Aí botou o nome de província Sírio-Palestina, porque na realidade a Palestina era o sul da Síria, uma pequena porção de terra ficava no sul da Síria. Ele ampliou, botou província Sírio-Palestina. Então, os palestinos, quer dizer, os árabes palestinos, saíram do deserto depois de Maomé, e começaram a se expandir, começaram a dominaram tudo ali. Então eles começaram a chegar na terra de Canaã, ou a terra de Israel, no ano 638 depois de Cristo, na época de Omar. Quer dizer, foi 6 anos depois da morte de Maomé, Omar, com o seu exército, chegou ali à terra de Israel e começaram então a ocupar. Quando Israel voltou em 1947, exatamente, tinha uma maioria, claro, árabe, porque fazia o quê? Fazia 1876 anos, que Israel tinha deixado a sua terra. Quase 2000 anos depois, Israel disse, eu quero voltar para a minha terra, porque eu saí daqui não porque quisesse, mas porque os romanos me puseram a obrigação de deixar a minha terra. E eles ainda foram feitos escravos no Egito, quase 130 anos, mas aí foi Babilônia. Depois da morte, depois de José, 1878 a.C., na época de José, 18 séculos antes de Cristo, foi que José foi vendido para o Egito. Lá no Egito, os filhos de Israel, José trouxe seus irmãos, o patriarca, e ali eles se multiplicaram no Egito. E no Egito ficaram como escravos 430 anos. Aí Deus levantou Moisés e Josué, levou o povo do Egito para a terra de Canaã, que Deus havia dado a Abraão como herança, e ali, anos depois, em 722 a.C., veio o segundo exílio, que foi a ocupação dos assírios, na época de Senaqueribe. Depois, a Babilônia derrubou a Síria, os judeus passaram para o jugo dos babilônios, ficaram 70 anos. Aí Deus levantou os medo-persas, na época de Ciro e de Dário. Derrubaram o Império Babilônico, então os judeus passaram para o jugo dos persas. Depois os macedônios derrubaram o Império Persa, os judeus passaram para o jugo dos macedônios. Depois vieram os romanos, até 1948, quando foi criado o Estado de Israel.
Pela ONU. Pela ONU, exatamente. Pela ONU. Com o voto de Oswaldo Aranha, o voto De de Oswaldo Minerva Aranha, de Oswaldo brasileiro. Aranha, que era o chanceler, que era o vice-presidente da ONU, porque o presidente estava doente. Então, o vice-presidente, que era Oswaldo Aranha, numa votação dada por ele, o voto de Minerva, determinou, no dia 29 de novembro de 1947, a divisão da Palestina entre árabes e judeus. Só que os árabes não aceitaram o retorno de seus irmãos. Aí começou essa guerra aí. Eu abri aqui e vi Idi Amin. Idi Amin Dada, que era africano. Foi o maior criminoso de todo o continente De africano. todo o continente africano. Exatamente. Inclusive, ele fugiu de lá levando um avião cheio de ouro e a fortuna dele depois foi confiscada. Foi, exatamente. Ele Resuma aí. Passou pela Líbia e lá ele desconfiou do Gaddafi e foi para a Arábia Saudita, para a cidade de Jeddah. Levou 53 mulheres e 86 filhos. Ele teve mais de 300 mulheres, o Idi Amin. Só que grande parte das mulheres de Idi Amin deixaram ele porque não aguentava que ele era... Véi Mala, quantos comedorzinhos de rapadura você tem? Eu Sim. tenho uns 8 por aí. Tô igual Adão. E o seu pai, professor? Quantos comedorzinhos de rapadura ele Rapaz, fez? mas já foram 10. Rapaz, tá vendo aí? Então é o seguinte, Isso era um homem ou era um mocó? Televisão em casa não, era? naquela época não tinha nada disso, né? Professor, qual é o seu próximo livro? Eu tô lançando agora o livro... Hoje a turma não lê mais, não é? Não, mas eu leio, você acredita? Porque Não, eu estou dizendo, hoje é tudo no computador. mas o meu livro ainda vende bem. Vende bem, não, mas seus livros são interessantes. Eu estou lançando agora A Conspiração do Poder Oculto para a Redução de uma Parcela da Humanidade. Sim. É a conspirar em cima da teoria da conspiração. Finalizando, você acredita em seres extraterrestres? Seres de outros planetas? Porque agora descobriram, né, o Atlas, que é um observatório que existe no Chile, descobriu, e outros observatórios já chegaram à conclusão que, na realidade, está vindo em direção... Aliás, já entrou no sistema solar, né? O 3I Atlas, que é o terceiro objeto de origem desconhecida, que entrou no nosso sistema solar vindo, ninguém sabe de onde, vindo do aquém, do além, de ninguém sabe de onde é, e que tem um comportamento completamente diferente de todos os cometas que já passaram pelo nosso sistema. É o seguinte, nós temos milhões e milhões, talvez até bilhões de galáxias. Nós estamos aqui na primeira galáxia. Quer dizer, a Terra é um grão de areia no universo. Cabeça de um alfinete no meio do oceano. Pois tem condição, quer dizer, pensar que só existe vida aqui, existe outro tipo de vida. Ninguém sabe se que são semelhantes a nós, mas que existem outros, né, bilhões, bilhões e bilhões e bilhões. Quer dizer, só para você chegar na Andrômeda, são 100 bilhões de anos-luz. Você passar 100 bilhões de anos viajando à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. E aquela frase de Jesus Cristo, que disse, Maria, não chores, que eu não pertenço a esse mundo. E Jesus falou também, na casa de meu pai há muitas moradas, ele disse. Está no Evangelho. Isso quer dizer o quê? Existe milhões de moradas para o homem, né? A existência humana. Né? Professor, obrigado aí pela sua presença, eu agradeço. Aguardemos o próximo convidado. Quem quiser dar uma sugestão, a gente aceita, né? Traga fulano, traga cicrano, traga Beltrano. Traga um comedorzinho de rapadura. Eli, sempre será sempre uma grande satisfação estar aqui com você. Você me chama na hora que quiser, estarei sempre aqui. Agradeço. Teve um livro seu que eu emprestei a um amigo meu, deputado. E ele nunca mais devolveu. Fale não. Olha aí, Márcio. Um abraço aí pro velho Mala. Mala. Eu falei do seu livro, aí falei, não é? Ele disse, rapaz, me empreste um. Eu digo, rapaz, eu não gosto de emprestar meus livros. Eu tenho uma biblioteca bem... Eu sei. Então, um abraço aí pro velho Mala, um abraço para todos os meninos da equipe, né? Todo mundo da equipe, né? E dizer-lhe que estou à sua disposição na hora que quiser. Diga aí, velho Mala. É isso aí, macho velho. Professor, e quem quiser entrar em contato com o senhor, faz como? Bom, o meu contato é 85, né, Fortaleza, né? 988-02-1002. Palestra. 988-02-1002. Para palestra, para encontros, né? Eu faço muitas palestras. Estou sempre à disposição das pessoas que estiverem interessadas numa conferência sobre história, Bíblia, santos, tudo que for. Pode abordar qualquer assunto, desde que o mundo é mundo, que eu respondo. É isso aí, macho velho. Deu a dica. Agradecer a presença aqui do professor Jeová Mendes. E se você tiver gostado, aí curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é importante, viu? Um abraço. Ótimo. Obrigado, meu filho, obrigado. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um beijo nos comedorzinhos de rapadura
E cuidado com os malas. Olha aí, macho, podcast do Eli Aguiar fazendo o maior sucesso.